Agora, qual é o assunto do momento? É a menina lá, né? Exatamente. E mais ainda, é a comunicação desse caso. Porque a cada momento você está trazendo informações desconexas, antagônicas, e isso está dificultando mais ainda o desenrolar, e pior ainda, o público está trazendo uma situação que de repente não está desenhando o que é a realidade. Mas por quê? Por conta justamente, parece que as pessoas querem aparecer. Então, de uma forma ou de outra, você querer solucionar rapidamente, você querer colocar lá os pingos nos is, você trazer uma resposta para a população, é ruim, é pior. A gente pode lembrar o caso Eloá. Lembra do caso Eloá? Sim. Que foi em 2008? Até teve um problema. Até hoje o delegado da situação lá que estava fazendo todos os trâmites da negociação reclamou da Sônia Abrão. Porque ele já estava fechando a negociação e ela, gente, agora estamos aqui. E ela começou a dialogar. Porque como ele tinha televisão e tinha energia elétrica e tudo mais, ela se intrometeu no meio do negócio. No meio da treta. No meio da treta. Quando a gente pega um caso, por exemplo, justamente ao contrário, que é o caso da filha da Ana Carolina, a Isabela Nardoni, você vê que o Sembranelli e a perita, que era a Rosângela, eles esconderam tudo. Eles seguraram todas as informações. Olha aí a menininha e a Ana Carolina. Inclusive eu bati um papo com ela esses dias, contando todos os bastidores, e ela mesma falou que só foi passado para o público quando de fato já tinha toda a perícia feita, resolvido, de fato quem era os indiciados. Agora não, pegam lá o rapaz, o ficante, vamos pegar o ficante. Daqui a pouco o ficante tem o mesmo nome do outro que era o namorado, que era Gustavo. Pode até botar as imagens, temos imagens. E aí, daqui a pouco, o carro era um Corsa. Não, mas não era mais um Corsa branco, agora é um Corolla cinza. Sim. Então é uma bagunça. Mas a delegacia lá de Cajamar já tiraram a Cajamar da bagaça. Esse é o Mas Cajamar foi mal também, né? Porque começaram a fazer quase que uma Netflix. Começaram, e esse é o problema. Porque quando você de fato quer solucionar, falaram que o Daniel tinha um caso, olha que doideira. O Daniel, pode até mostrar o Daniel aí, ele tinha um caso, que não é o Zuckerman. Por favor. Tinha um caso com o Gustavo, que era o último rapaz ali, meio que oficial ou oficioso, que namorava a Vitória. Isso tudo é história? Dizem que, na realidade, muitas informações que foram passadas pelos vizinhos e pelas pessoas que, às vezes, querendo no affair de ajudar, ou aparecer. Esse é o grande problema. Hoje, todo mundo quer ter os seus 5 minutos de fama. Não só a população, como muitas vezes alguns servidores aí querem aparecer, querem falar, cara, às vezes é a última oportunidade que tem da vida dele de aparecer. Aconteceu um caso aqui na minha delegacia e ele quer fazer aquilo virar um folhetim. Essa é uma ótima discussão que você está trazendo aqui. Isso. Porque esse é o último ficante, é o cara que é o tal do Gustavo Vinícius, que ele diz que só ficou algumas vezes, algumas pessoas levam ele Ele está preso? Esse não. Esse não Mas ele foi jogado para a população que ele poderia ser um dos indiciados, um dos que pegaram a menina. Então, olha o perigo. Ele estava morrendo de medo, esse cara. Ele estava morrendo de medo porque a cara dele apareceu, todo mundo falando que, mas ele foi o último que falou com ela, porque ela pediu uma carona para ele, porque ela sabia que o pai não ia poder levá-la até em casa. Então, o que acontece? O que mais está na linha de fogo é o Michael. A gente pode até colocar aí depois o Michael. Por quê? O Michael, muito provavelmente, é o carro, de fato, que passou na frente mexendo com ela, pelo cruzamento dos horários que ela estava conversando com a amiga, porque ela falou, amiga, tem um cara aqui mexendo comigo e tal. E olha ele aí. E o carro que a gente viu parece muito mais um Corolla do que um Corsa 3 volumes. Só que lá na Record apareceu o quê? Que o carro que estava aparecendo ali nas imagens era do Daniel. Olha a confusão. Você está entendendo? Tem que esperar, né? O Daniel,
que aí, ó, falando que esse carro era um Corsa 3 volumes. Cara, não dá pra ser um Corsa, ó. Nunca. Esse é muito mais um Corolla. Ó, falando que era esse carro. E esse carro era do Daniel. Então, você tá entendendo que fica uma salada. É uma salada. Ficam jogando gente dentro, jogando fora. Chegou uma hora, Emílio, que botaram até o pai como suspeito. Ah, eu vi isso aí. Não, olha, cara. E você viu que ele vai processar, né? Claro, porque as pessoas falam, olha, o pai agora vai ser indiciado. Pô, se eles querem trocar uma ideia com o pai, que troque. Então, o que tá me chamando muita atenção desse caso, Emílio, é a falta de tato de geração de gestão de crise. As pessoas que seriam os policiais, que seriam as pessoas que deveriam ser treinadas para isso, os investigadores, os delegados, as pessoas que estão tomando conta, não, tá chegando uma fofoca, solta. Chegou uma fofoca, solta. Que nem foi o caso do celular do rapaz. Estava muito claro que todo mundo falou assim, não, ele fez todo o trajeto do ponto de ônibus até a casa dela. E ele falou, não, eu não fiz nada disso. Não tem nada disso. Então, mas isso aí também é meio... Não, tudo bem, o jornalismo eu acho que ele tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Quem é jornalista e está levando as informações tem responsabilidade, mas também a opinião pública. Você vê o caso do Jenny Hackman, do ator lá, que morreu. Sim, também, todo mundo ficou falando, contando a história. E no final era o cachorro que contraiu o cachorro contra dois. Ela era cuidadora do cachorro e do ator, que tinha 90 e poucos anos. Sim. Ela foi levar o cachorro, ela foi buscar o cachorro, foi levar no veterinário, porque mostraram com câmeras. Ela estava de máscara, preocupada e não transmitia a doença pro marido, né? Marido, né, dela, pro ator. Ela voltou para casa dela, ela adquiriu a doença, faleceu, o cachorro faleceu depois e o marido morreu depois. Ou seja, ela era a única cuidadora de todos. Mas na internet... várias teorias. A gente viu um monte... Não, foi julgamento, foi não sei o quê. Julgamento. Então é muito complicado isso, porque... a notícia mesmo vem... cortada, né? E não tem aprofundar. Agora, deixa eu fazer uma questão. E como é que resolver isso? Você que é um cara que sempre tem uma solução. Você que é o cara da solução, você vai resolver esse problema nosso. Faz a pergunta antes. Não, a questão que ele está falando, que a gente está fazendo muito barulho para isso, é quando você dá notoriedade para essas pessoas, é o maior questionamento que tem nos Estados Unidos. Quando tem um atentado, você pode ou não falar do cara, porque eu percebi pela sua sensibilidade de linguagem silenciosa que existe a vaidade do cara que comete o crime. E aí, a gente está falando um negócio que é muito perigoso. Daqui a pouco muita gente quer aparecer para estar na internet, né, cara? Exatamente. Você acha que tem que aparecer esses caras ou não? Então, quando é um atentado, por exemplo, o que essa galera busca? Inclusive, às vezes até depois de morte. Ele sabendo que ele vai ficar famoso, ele às vezes não se importa em que ele vai morrer. Sabe, se a galera que faz atentados e tudo mais. Então, você deve falar do que aconteceu, sim, mas não mostra o rosto nem o nome. Caso do Chico Estrela. Deixa ele anônimo. Você entendeu? A polícia aconteceu, tá acontecendo. Você não pode omitir o que está acontecendo naquela cidade, naquele local, como foi e tudo mais. É importantíssimo. Mas não mostra o rosto daquele que quis aparecer. Não dá um nome. Deixa ele no anonimato. O que eles fizeram nesse atentado que aconteceu, acho que na Alemanha, né? Eles não mostraram a pessoa. E nem falaram quem é. Falaram um homem. Isso. Mas aí você entra naquele negócio, a população tem direito de saber, ser bem informada. E o cara pode voltar para a sociedade. Mas aí é um problema, é um dilema, né? É um dilema que o jornalismo tem. Mas aí, aquela história, depois que o cara, de repente, cumpriu a pena dele, ou seja lá o que for, aí você pode até falar, foi esse cara aqui que aconteceu, se ele for, né, dentro da elegibilidade ali de revelar, porque aqui no Brasil, se o cara é menor, você não pode nem mostrar o rosto, não pode dar o nome, o cara muda até de nome, ele recebe outra... Aqui é uma palhaçada, né? Essa aqui é a verdade.